O futuro é agora, o futuro é o nosso próximo bloco na nossa agenda que traz um tema relevante a todos nós. O futuro do Brasil, do nosso país. Continuamos então aqui com o Guilherme Benchimol, muito obrigada por permanecer aqui. Vamos receber agora para formar o nosso painel a jornalista e escritora que será a moderadora, Cristiane Correia. Vem para cá, Cris. Seja bem-vinda. Vou continuar aqui chamando aqui a nossa escalação para esse próximo painel. Fabrício Bloise Rocha, presidente do iFood. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigada. Agora é Pedro Franceschini, cofundador e co-CEO da Brex. Seja bem-vindo. Carlos Alberto Sucupira, acionista da AB InBev. Seja bem-vindo, Beto. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Bom painel, Cris. O palco é de vocês. Desejamos boas-vindas na Expert Session Expert XP. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui. Na última Expert presencial eu também estive entrevistando o Guilherme e o Jorge Paulo Lemann. E hoje temos 4 feras aqui no palco. Então tem o Beto na casa dos 70, o Fabrício e o Guilherme com 40 anos e o Pedro, 26 anos, gente. Então eu vejo que assim, o Beto está sempre cercado de gente jovem. O Pedro já me falou que ele, ao contrário, está sempre cercado de gente mais madura, sempre foi assim. E o Henrique, seu sócio, também já me falou isso. E o Fabrício e o Guilherme sempre comentam que tem como referência o Jorge Paulo Lemann, que é também uma pessoa que já está na casa dos 80, né? Então, acho que a primeira pergunta para vocês é: por que vocês sempre estão buscando contato, trocar ideias com pessoas de gerações diferentes? Vou começar pelo Beto. Por que você está sempre buscando trocar ideias com pessoas de gerações diferentes? É que o retorno está um pouco ruim aqui, eu acho. Você tem que se atualizar, né? Se atualizar com velhos, vai desatualizar. Então, eu acho que o tempo todo você tem que estar procurando aprender e se cercar de gente melhor que você. Então, o melhor lugar que tem para aprender é com quem está criando o novo, quem está participando do novo, para você poder pegar uma carona aí. Pedro, quer na outra ponta, quer você falar? Eu acho que o que o Beto está falando, eu vejo o contrário, que é se você é novo, você não sabe muito ainda sobre nada, né? Você se cercar com gente que já aprendeu, já fez os erros e enfim, pode te dizer, ó, faz isso de um jeito um pouco diferente. Você economiza muito tempo. E acho que de todos aqui eu acabei aprendendo alguma coisa e falando, caramba, eu ia fazer isso aqui errado. Aí eu falo com o Guilherme sobre alguma coisa de cultura, ele fala, não, na verdade faz mais assim. Ou você fala com o Beto alguma coisa sobre finanças, ele fala, não, na verdade isso aqui você pode ser de outro jeito, e por aí vai. Então eu acho que é o jeito mais fácil de você crescer, você se cercar com gente que já passou pelo que você vai passar e aprendeu o que você conseguir deles. Fabrício e Guilherme, mas eu quero que vocês deem também exemplos concretos do que vocês aprenderam com gente de outras gerações. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia todo mundo acordado aí? Boa! Olha, eu estou animado de estar aqui respondendo a pergunta da Cris, justamente porque a minha grande inspiração para criar uma empresa grande, o iFood começou a móvel com 2 pessoas na salinha igual o Guilherme, hoje a gente tem 7.000 pessoas, milhões de clientes. Mas a minha grande inspiração foi justamente a história do Beto, contado no livro da Cris. Então, um exemplo prático do porquê eu estou perto dessas inspirações, eles me ensinaram, dá para pensar grande, dá para pensar em ser melhor do mundo. Eu vi a história deles, a história do Bill Gates e disse, caramba, se eles fizeram, dá para eu fazer também.
Portanto, obrigado aos dois, minha autora preferida, pela inspiração. E se deu para a gente fazer isso, o Guilherme que tem uma história igualzinha, o Pedro que está fazendo mais rápido ainda, eu fico pensando, devem ter dezenas aqui de empresas maiores do que Brex, XP, iFood, Embev. Então estou animado de estar contando essa história e quem sabe várias empresas legais saindo daqui. Bom, gente, eu queria agradecer a presença dos amigos aqui. O Beto é um sócio da empresa desde 2012, lá atrás, quando entrou com a DA, e acabou se transformando no amigo. Então, a dupla aqui é a mesma coisa. E, sem dúvida nenhuma, o Beto, o Jorge e o Marcel são os maiores empreendedores que o Brasil já teve. E tê-los por perto é maravilhoso, assim. Eles abriram a porta e a gente está tentando cavar ali um buraquinho nosso, né? Eu acho que você tem que ser curioso, né? E tem muita assimetria de informação no mercado, né? Você não consegue absorver as informações todas que estão disponíveis, né? De diferentes temas, né? Gestão, liderança e milhares de outras coisas, né? Então, você está perto de gente que já fez a coisa acontecer, você aprende muito, né? Então, quantos conselhos já o Beto já não me deu, o Pedro já não me deu, né? A gente conversa bastante e assim, às vezes é um detalhe, né? Um detalhe que faz toda a diferençazinha e que no final muda a sua trajetória, né? Então, você tem que estar sempre querendo se atualizar, né? E assim, nada melhor do que você ter por perto gente que faz a coisa acontecer, porque, né, a turma aqui toda é curiosa, né? Então, assim, a conversa não para, né? Você começa a falar, o outro vai atrás e vai puxando o fio do novelo e daqui a pouco você está falando sobre outras coisas, mas, né, você vai tirar coisa boa da conversa e depois você vai sentar com o seu time lá, você vai transformar, digamos que aquele insight num plano de ação e você subiu um degrau, né? Então, você tem que manter isso constantemente numa empresa, né? Legal. Todos vocês são empreendedores de sucesso que investem em empresas que ficaram enormes. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a empresa que o Pedro cofundou, que é a Brex, tem 5 anos de vida só e vale 12 bilhões de dólares. Então, assim, não é só que ficou grande, mas ficou grande muito rápido, né? E ficar grande é legal, mas ficar grande é um risco também. Eu já ouvi o Beto falar que empresa grande corre o risco de ficar empresa decadente. O Guilherme, agora há pouco, aqui no palco, falou que achar que chegar lá é o começo do fim. Então, o que eu queria saber de vocês agora é como manter uma cultura de startup em empresas que estão agora longe de ser startups, né? Como é que faz para manter aquele espírito de garagem, que eu acho que a XP está até tentando reproduzir aqui na Expert, com a simulação do escritório, do primeiro escritório lá de Porto Alegre, mostrar como é que era no comecinho, né? Então, como é que faz para manter a tal da fome? E vocês que são investidores, o Beto já não está mais no dia a dia das empresas, mas continua investidor, tem que dar exemplo, que tipo de coisa você tem que fazer para as pessoas que trabalham nas empresas falar assim, não está confortável, tem mais coisa para fazer aí na frente. Vou inverter agora e começar com você, Guilherme. Empresa que fica grande demais não tem ownership, né? Ou seja, você já não sabe mais quem faz o quê e aí no final tudo se perde, né? Mas acho que indo direto ao ponto aqui, você tem que ter os líderes certos. Simples assim. Se você tem a cúpula da empresa ou os líderes das áreas alinhados com o longo prazo da empresa e com o mindset, que são os valores corretos, ao meu ver, o Pareto é isso, né? E se essa turma entender que é muito importante ter agilidade, é muito importante que todo mundo se sinta trabalhando numa empresa onde, né, eu estou botando lá um grãozinho de areia naquele dia após dia e aquilo faz diferença, isso engaja, isso conecta. No iFood, nossos valores são empreendedorismo. Você tem que ser se sentir dono da empresa, correr atrás.
não aceitar quando as coisas dão errado, ter aquela fome, como disse o Guilherme. A gente fala de obsessão por resultados, aliás, aprendemos aí, e sonhar grande com o Beto. A gente fala de inovação, de ser ambidestro. E a gente fala de todo mundo trabalhando junto, a gente odeia silo. O melhor jeito de perder o trabalho no iFood não é errar faz parte, mas é criar um silo, deixar o seu pessoalzinho lá e parar de trocar com o resto da empresa. Qual é o segredo para... Ela falou que a gente não é startup mais. Não sei vocês, mas a minha startup total, começamos agora, os melhores anos são os próximos 5 anos, estou super animado. E a gente faz isso com cultura. Gente muito boa, apaixonada, que diz: eu quero espaço para atingir o nosso propósito, que é alimentar o futuro do mundo, para ter impacto no país, para inovar e fazer coisas diferentes. E eu vejo muitas empresas falando: não, cultura, você escreve 4 valores, põe na parede, mas eles não fazem o que está escrito lá. Muita gente falando: claro que gente é importante, mas não investe muito tempo em contratar gente excepcional, ou em treinar a gente, ou dar oportunidade para a gente com essa fome que a gente falou. Então, cultura não é 4 coisinhas na parede, cultura é viver com a paixão de quem quer transformar o mundo, e isso mantém a empresa startup até hoje. Então, eu continuo startup total e acho que eles também. Pedro. Eu acho que tudo que vocês dois falaram, eu concordo 100%, e acho que cultura, no fundo, é o que faz a empresa realmente ter aquela energia, aquela vitalidade que faz tudo acontecer. Mas uma coisa que acho que eu percebi ao longo do tempo é que o Brex tem 5 anos hoje, e o que acontece é que numa empresa os resultados demoram para acontecer, né? Nada acontece do dia para a noite. Então, alguém entra na empresa hoje e os comportamentos que ela observa na empresa são os comportamentos de hoje e não os que fizeram a gente chegar até aqui. Então, é muito difícil alguém olhar na empresa e falar assim: tá bem, como é que eu volto para aquela cabeça do day one, né? A Amazon fala muito dessa ideia do day one, do primeiro dia. Como é que você sempre tem essa cabeça e de nunca estar complacente, de sempre lembrar que o que fez você chegar aqui não foi necessariamente os comportamentos que você está tendo agora, mas o jeito que você se comportou no começo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tenta muito preservar, essa cabeça de: cara, a gente não ganhou, a gente está no 0,1% da jornada, e você se situar nessa trajetória. E a outra coisa também é que eu acho que a maioria das pessoas numa empresa, elas querem fazer as coisas certas, elas estão lá pelo motivo certo, todo mundo quer trabalhar e ter propósito na empresa, propósito no que você faz. E eu acho que muito do que eu tento passar muito tempo é assim: você tem a sua cultura, mas o que significa na prática sonhar grande? Assim? O que você faz na segunda-feira, né? Então, como é que você desenha todos os seus processos, todos os seus mecanismos, todos os seus líderes para trazerem essas coisas para o dia a dia, todos os dias? Então, na prática, eu acho que é muito de como é que você faz a sua cultura, claro, você viver ela, mas você criar jeitos de ser muito fácil daquele seu comportamento padrão de todo mundo. E a gente passou algum tempo pensando nesses mecanismos para você falar, quando você falar em sonho grande, todo mundo entender exatamente o que significa, como é que você faz isso no dia a dia, né? E acho que quando você faz isso com muita gente, é um dos poucos jeitos que você tem de garantir que a cultura permanece com aquela cabeça do day one, né? Do primeiro dia lá do começo. Beto, você que é o investidor do maior grupo, como é que faz para não se acomodar? Olha, o negócio de startup é pequeno, tem um propósito claro, tem dono, é improvisação total e é administração da escassez. À medida que você vai crescendo, a escassez diminui, o negócio de dono tende a diminuir, você começa a pensar que é grande. Pensando que é grande, você para de olhar detalhe, você dilui o negócio de dono e a atitude da startup você acaba perdendo. Mas nada impede você ter um negócio grande de dono, com atitude de startup, porém sem improvisação, com organização e mantendo os mesmos objetivos. O problema é essa transição, aonde, se o startup dá muito certo, tem aquele negócio de querer andar sobre as águas. Deu certo, eu sei fazer tudo, não preciso ouvir nada de ninguém, e vou continuando improvisando, até bater na parede e ver que não é exatamente assim, e tem que fazer a transição. Essa transição é muito perigosa, porque você pode ir exageradamente para o lado da organização e exageradamente para o lado de você administrar um grande negócio. No fim, o que você precisa ser é um negócio
sempre um negócio pequeno, sempre um negócio de dono, sempre com atitude de startup. Porém, mantendo a humildade para saber o que você precisa de novo, o que você não sabe. Eu acho que a XP é um bom exemplo disso aí. Pô, a XP, pelo que eu vejo, é administrado como um negócio pequeno, um negócio de dono. Isso aí já é a metade do caminho, porque você não se confunde de achar que você sabe tudo. Então, acho que é um negócio cultural, acaba que é cultural, acho que é muito menos cultural, mas mais de valores. Porque você, em termos culturais, quando o negócio fica muito grande, você tem que ter várias culturas dentro dele. Você não pode ter valores diferentes. Então é um negócio de transição, muito pouca gente consegue fazer essa transição. Então daí a beleza do desafio, que é um desafio muito bom. Deixa eu complementar uma coisa aqui, misturando o que o Guilherme falou e o Beto. O Guilherme falou na outra apresentação sobre o Jim Collins como um autor referência, acho que de todos nós. Eu ouvi bastante ele falar junto com o Beto. Uma das formas que a gente faz isso que o Beto falou funcionar, eu aprendi isso com eles, foi o que o Jim Collins chama de paradoxo de Stockdale, que é, a gente é muito otimista, no final vai dar certo, a gente quer criar uma empresa 100 vezes maior, 10 vezes nos próximos poucos anos, a gente toma risco muito para chegar lá. Mas a cada passo, e a gente lembra disso numa cultura de dono todo dia na empresa, a gente encara os fatos brutais, que no nosso caso é falar do problema diretamente, sem frescura, sem o Guilherme é legal, não tem essa de legal, tá ruim XYZ, porque é isso que eu preciso resolver para crescer. Se eu não resolver isso, eu não continuo funcionando. Então a gente mantém uma cultura de a gente é otimista pra caramba, como ele estava falando antes, mas ao mesmo tempo, esse semestre não foi o que eu esperava. Legal, quem não fez, porque, quando, esse é o problema, a responsabilidade é minha, e o maior responsável dos problemas do iFood é sempre o Fabrício, vamos resolver isso para frente semana que vem. Então essa é uma cultura que a gente aprendeu um pouco aí com o grupo do Beto e que eu acho que ajuda a manter a nossa cultura. Muito bom. Metade das pessoas aqui do palco tem função executiva, metade não tem mais, né? O Guilherme até tocou um pouquinho no assunto no painel anterior. O Beto uma vez falou que ele não tinha mais nenhum interesse em tocar uma companhia e na verdade nem em ser mais membro do conselho, que ele queria ver as companhias andando sozinha porque ele acreditava nas pessoas que estavam lá. O Guilherme deixou recentemente de ser CEO da XP. O Fabrício e o Pedro estão lá no dia a dia como CEOs, né? Eu quero saber o seguinte, como é que você sabe a hora de passar o bastão? Guilherme, no painel anterior você até falou assim que primeiro você pensava em 2 anos, depois você antecipou. Eu quero saber se teve um fato específico, deve ter tido, porque você não ia antecipar do nada, né? Por que você resolveu antecipar, como é que foi essa decisão? E depois a gente vai para o Beto. Bom, eu tive algumas conversas com o Jorge, inclusive, Beto, acho que ele foi um pouco dos culpados aí que me tiraram da cadeira de CEO em algum momento, né? Eu fui CEO da empresa por 20 anos, né? E a vida do CEO, eu comentei anteriormente, você tem que cumprir alguns rituais, né? Você tem os comitês e outras coisas mais, né? E são coisas importantes, mas não necessariamente são as coisas que mais mexem o ponteiro. E, assim, no meu caso, eu comecei a ter uma agenda externa muito grande, a gente abriu capital fora do Brasil, tem que conversar com investidores, alguns clientes maiores acabam que eles querem conversar comigo, enfim, tem uma agenda comercial que te suga, e o CEO ele tem que estar olhando lá o dia a dia, né? Olhando os detalhes junto com as equipes e tal. E eu sempre acreditei que, internamente, a coisa que mais que mais faz a diferença é gente, né? E eu estava cada vez menos focado nesse tema. Eu acredito que a área mais importante que tem dentro de uma empresa é a área de pessoas, né? O antigo RH, gente e gestão, né? É ali onde você escolhe as pessoas certas, bota na posição correta, aprende a traçar metas, faz o alinhamento de curto, longo prazo, cria cultura, treina as pessoas e tal. Então, eu sempre gostei muito disso, mas eu estava cada vez menos gastando energia com isso. Estava cada vez mais em outras agendas, na agenda comercial. E, né, o Thiago, uma liderança na empresa espetacular, já comandava a tecnologia da empresa, que era metade da empresa. E, assim, o time, toda a diretoria da empresa, já vendo a liderança natural do Thiago, e aquilo vai acontecendo, né? Eu me lembro que aconteceu mesmo.
quando eu vi quando o Bezos da Amazon anunciou que o CTO da Amazon ia assumir como CEO. Aí a gente tem um grupo de WhatsApp nosso, né, onde tem os diretores, são 11 pessoas. Falei, pô, turma, como seria legal que a gente colocasse um dia o CTO como CEO, né? Então deixa eu botar no grupo aqui e ver o que sai. Né? Balão de ensaio. Balão de ensaio. Aí a turma falou, pô, mas a gente tem o Thiago aqui e tal. Aí a gente foi construindo essa agenda e é algo que acontece, assim, no nosso caso foi algo natural e foi algo genuíno. Eu acho que esse cenário é o melhor de todos, né? E a partir de agora, eu só invisto em uma empresa, tá? Eu só tenho ações da XP. Não só eu, mas eu e todos os meus sócios. Nós somos empresários concentrados. 90% do que eu tenho são ações da companhia. Minha vida é empresa, não tenho fazenda, não tenho nada. Só tenho o dinheiro que eu ganhei de liquidez em algum momento e as ações da empresa. A gente gosta de trabalhar na XP com gente dessa forma, né? Então a minha agenda hoje é gente, né? A gente fez até um encontro com o Beto há uns dias atrás, que a gente juntou lá os líderes da empresa, ele foi dar uma aula lá. É isso, como é que a gente treina os nossos 300 líderes mais importantes, como é que eles entendem, como é que, enfim, a gente garante que eles façam o que tem que ser feito. Então, assim, hoje eu consigo me concentrar nisso, né? E ao mesmo tempo olhar ao longo prazo, né? Que quando você está muito ali na confusão de CEO, é um pouco mais difícil, né? Legal. Beto, como que foi para você a decisão de deixar de ser executivo, né, nas lojas americanas e tal, e depois até ir saindo de conselho mesmo? É fácil desapegar? Bom, primeiro, eu liderei pelo menos umas 4 ou 5 coisas, nunca mais de 10 anos, mas devido eu ser muito irrequieto e ter tido o privilégio de trabalhar com pessoas melhores que podiam assumir o que eu estava fazendo. Então, esse negócio do Guilherme falar de investir em gente dá certo mesmo. E eu nunca fui apegado a nada pessoal, porque na nossa sociedade, o que vem primeiro é a sociedade, é o negócio. Então a gente tem que pensar o que é melhor para o negócio, não é o que é melhor para mim. Então nunca teve esse, vou largar essa posição. Eu queria sempre me livrar daquela posição, botar alguém melhor e fazer uma coisa nova. E é nessa que eu estou até hoje. Então eu consigo sair de um board na maior felicidade, porque eu vou inventar uma outra coisa para fazer. Porque eu penso o seguinte, tudo que eu fiz para trás, para mim não vale nada. O que vale são as coisas novas que eu vou fazer. Porque senão eu vou parar, ficar admirando, olhando, fiz isso, fiz aquilo. Então não vale nada, você tem que fazer alguma coisa melhor para frente. Para isso, a fila tem que andar, você tem que ter pessoas melhores que você. E mais uma coisa, você tem que tentar adaptar as capacidades que você tem naquele momento às necessidades que o negócio tem. Então, qual é a minha capacidade hoje? Eu tenho experiência. A única coisa que eu tenho mais que os outros, porque eu sou mais velho, tenho mais experiência. Então eu tenho que ver como é que eu uso essa experiência nesses negócios. Por quê? Eu saio do conselho, mas continuo completamente envolvido no negócio, ajudando, tentando passar a experiência, tentando resolver o problema que a experiência só que vai resolver. Então, para mim é natural e eu estou muito preocupado em me livrar das coisas para pegar o próximo desafio. E você já sabe qual é o próximo desafio? Tem vários. Tá, e aí eu queria só perguntar para o Fabrício e para o Pedro se eles já pensam nisso também. Alguém vai dizer assim, mas o Pedro só tem 26 anos. Sim, mas ele trabalha desde os 13, né? Assim, então, assim, eu estava até me preparando aqui, esse menino com 13 anos já fazia TED Talk. Então, talvez seja pouco tempo em idades absolutas, mas... Aos 13 ele foi processado pela Apple. Isso, porque ele hackeava, ele desbloqueava os iPhones e recebeu uma notificaçãozinha da Apple, tipo, meu filho, para com isso, né? Minha mãe não gostou muito, não gostou. Não, mas eu acho que esse assunto, o assunto por trás, eu acho, é sucessão, né? E eu acho que, no fundo, todo mundo se acha
no fundo, um pouco insubstituível. E aí o tempo passa e você vê que, na verdade, não. Na verdade, tem coisas que a empresa precisa de um líder, e essas coisas são ensináveis, elas não são únicas de uma pessoa, e no fundo, isso é verdade para todo mundo. E uma das coisas que é muito difícil, ainda mais na velocidade que a gente acabou crescendo, é você criar essa cabeça de assim, como é que você faz todo mundo estar formando alguém melhor do que a pessoa ou trazendo alguém melhor do que ela, né? No nosso caso, a gente cresceu tão rápido que a gente teve que trazer muito talento de fora da companhia, tanto como executivo, como muita liderança, mas agora está num estágio que a gente consegue formar muita gente também, e acho que no fundo, assim, até eu penso nisso, assim, se acontecer alguma coisa comigo, né, a empresa é muito maior do que eu, ela tem que ser maior do que eu, maior do que o Henrique, maior que qualquer pessoa. Então a gente com certeza pensa no assunto, mas eu acho que o tema principal é como é que você garante que todo líder na empresa não só é substituível, que não existe uma ilha de conhecimento, uma coisa que só essa pessoa faz, mas que ele vê como parte do próprio sucesso ter alguém melhor que ele naquele cargo, que se acontecer alguma coisa, se essa pessoa tiver um desafio novo para ir fazer, se tiver algum problema, se tiver qualquer tipo de coisa, que você não está deixando alguma bola cair, né? E aí acho que o que o Guilherme falou do time de gente, gestão, ser muito focado nisso é uma das coisas principais para a gente. É como é que você olha o seu banco de líderes, né, a sua camada de gestão ali, e você fala, tá bem, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho as próximas pessoas que vão entrar nessas lideranças, eu tenho noção de onde isso vai ter que crescer, então eu acho que no fundo como é que você cria essa cultura de sucessão da importância de ter alguém melhor que você em todos os cargos da empresa. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Eu fundei a Movile, né? E uma das 10 empresas da Movile era o iFood, então eu deixei de ser presidente da Movile, sou do conselho da Movile hoje, estou no iFood. E eu sempre falei na Movile que o meu principal trabalho é ser substituído. Tudo que eu fiz na Movile, comecei como desenvolvedor, gerente, vendedor, a Movile começou com... Eu fiz todos os papéis, sempre com a meta de ser substituído. Mas eu quero dizer um desafio para vocês que estão assistindo aqui, e assistindo nas câmeras também aqui. Isso não é uma coisa dos 4 caras falando lá em cima. O seu time é melhor que você. Você contrata gente melhor do que você. Você olha para eles e fala, caramba, eles são foda, são muito bons. Eu estou contribuindo para o desenvolvimento deles e eles vão me substituir melhor do que eu. Porque este é o meu trabalho número 1. Sonhar grande e trazer gente melhor do que eu. Para dar um exemplo prático, eu estava ontem, eu estou numa semana de board do iFood, com um vice-presidente meu dizendo, tá ruim, os números estão ruins, eu preciso de mais, tá uma droga. E ele falou que não estava uma droga, que estava bom, que ele estava fazendo isso e ia entregar mais do que eu esperava, de outro jeito diferente do meu. E óbvio que é horrível ouvir isso, você fala assim, esse cara é melhor do que eu no que ele está fazendo. Eu tenho 10 vice-presidentes que são melhores do que eu no que eles estão fazendo. Esse é o segredo do iFood, não é a ideia do Fabrício, o que eu faço, a palestra que eu dou não serve de nada. Mas eu tenho gente que é bom pra caramba, tão apaixonado quanto eu. E isso dá para todo mundo fazer. Você pode ser analista da empresa nova, fundador de uma empresa de 2 pessoas. Você busca gente que você tem orgulho deles e fala, esse cara eu não troco por ninguém porque ele é melhor do que eu. Fica aí o dever de casa para todo mundo. Muito bom. Eu queria trazer um assunto que não é muito comum assim em debate com empreendedores, que é a questão de saúde mental, que ganhou muito espaço por causa da pandemia, principalmente, né? O Pedro me contou que ele já teve 2 burnouts. O Guilherme já teve uma coisa assim uns anos atrás, né? Tipo, não sei como a gente classifica, um piripaque, não sei. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: como é que vocês lidam com o estresse e com a pressão? E que tipo de limite vocês estabelecem, né, para vocês mesmos, para não pifar? Porque conforme as empresas vão ficando maiores, a pressão também vai ficando maior. Como é que faz para continuação, né? Acho que pode ser com o Pedro, porque ele que me a gente comentou fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse tema é um grande tabu, mas assim, todos os empreendedores que eu conheço na minha vida que deram certo, você conhece, você fica um pouco mais íntimo deles, você vê, todo mundo tem o mesmo problema, tem o mesmo desafio de como é que você lida com o estresse, lida com a pressão que tem em cima do que você está fazendo, né? E o jeito que eu penso um pouco sobre isso é que a rotina de um empreendedor ela é um pouco parecida com a rotina de um atleta. Então, assim, se você tem um atleta olímpico, ele tem uma dieta específica, ele tem um treino específico, ele dorme no horário certo, ele se alimenta do jeito certo, e por aí vai, né? E aí isso cria as condições para ele estar numa situação
boa para tomar decisões boas, para se exercitar, para ter uma performance muito boa. E acho que o empreendedor, a minha experiência não é muito diferente. Então, assim, o que você faz? E acho que muito do que a gente fala muito, e eu falo muito no Brex, assim, o que você faz todo dia, né? Porque, no fundo, a gente sempre fala, tem uma frase que eu gosto muito, que é: a sua vida é uma fotografia, mas você vive num pixel, né? Então, assim, você olha no fundo e tem essa história dessa empresa fantástica, que acho que tem todas essas histórias aqui, de todas as empresas que estão aqui no palco são fantásticas, mas no fundo, assim, o que esses empreendedores fazem todos os dias, né? O que eles acordam e fazem de manhã. E eu acho que você ter uma rotina, você ter que te permite estar numa condição mental boa, é muito importante. E aí, para mim, as coisas que mais me mudaram, acho que é você ser muito consciente de como você está se sentindo e falar sobre isso. Terapia me ajudou muito. Outra, meditar me ajudou muito, mas eu acho que no fundo é você entender assim, o trabalho tem uma carga emocional muito grande, porque no fundo as pessoas vêm a você com todo tipo de problema, com todo tipo de situação e corretamente, porque o papel do CEO, de uma forma ou de outra, é amparar o time deles, é suportar o time deles e fazer as pessoas estarem bem, entenderem o que elas têm que fazer. Então, eu acho que é um tópico que é um tabu meio desnecessário, porque todo mundo passa por isso e se você pensa quanto tempo a gente fala de não fumar, de se exercitar, de comer bem, de estar bem do ponto de vista físico, e quanto você passa pensando sobre do ponto de vista de saúde mental, é irrisório, né, em comparação. Então, é uma coisa que a gente sempre fala muito com os líderes e no fundo, é muito você falar assim, não é que você não vai se estressar, não é que você não vai trabalhar duro, muito pelo contrário, eu acho que isso cria as condições de você estar na sua melhor performance, né? E muito de você normalizar isso, eu acho que tem essa vantagem de você falar, olha, é normal, todo mundo se estressa, faz parte da vida, como é que você gerencia isso, gerencia o seu psicológico para você estar na melhor posição possível para fazer um bom trabalho. E eu tive algumas experiências complicadas de burnout, com momentos muito estressantes da empresa, e acho que você aprende nesses momentos de, caramba, tá realmente foda agora, desculpa a palavra, eu acho que ajuda muito no fundo a você, enfim, se tá bem e numa situação mais normal, você entender, tá bem, essas são as coisas que me deixam bem no longo prazo. Guilherme, vamos você, que inclusive outro dia eu ouvi você falando assim que, olha, não me chama para jantar que eu não vou, né? Coisas que também você até aprendeu a falar não para se manter inteiro, né? Assim, você comentou sobre 2010, né? Eu comecei a empresa lá, era nada, né? E aí quando você começa uma empresa quando não é nada, ou você faz a coisa acontecer ou você está frito, né? Então você aprende a ser um executor. E aí a empresa vai crescendo, você não percebe que ela está crescendo, você continua sendo executor, você vai se metendo em tudo, né? Só que em um belo momento, você não consegue mais se meter em tudo, mas você não percebeu que a empresa mudou. E aí você que está trabalhando na empresa, e o dia tem 24 horas, e aí você tem um piripaque quase, né? Então eu tive esse momento lá em 2010, 2011, foi super importante, porque naquele momento me ensinou a ser um empreendedor diferente. Mas é o que o Pedro comentou, assim, se você quer ser bem sucedido naquilo que você está fazendo, pode ter certeza, vai ser muito difícil. Você vai passar a noite em claro, você vai ter as crises, vai ter os momentos que nada dá certo e tal. Mas se você tem a turma correta do teu lado, né, e você tem muita resiliência, muita humildade, você vai decifrando os enigmas, né? E aí, eu acho que as coisas vêm com maturidade, né? Acho que o Pedro comentou muito bem, você está com a cabeça no lugar, você se alimentar bem, fazer exercício, né? Empreender estilo de vida, né? Então, quanto mais você conseguir organizar as suas caixinhas, né? Assim, a minha vida é chata. Acho que a de vocês, idem, né? Aquela coisa assim, eu tenho horário, eu acordo 6 da manhã, durmo 10 da noite, dificilmente vou jantar com alguém, porque eu sei que se eu começar a mexer muito nessas coisas, o resto não funciona, né? Mas a maturidade vai ajudando você a entender melhor as coisas também. Beto, você passou por alguma situação assim? Ou como é que você gerencia essa questão de pressão? Eu tenho muito pouco estresse. Como é possível? Nunca fiquei sem dormir. Sempre tive tempo para fazer meu exercício, para estar com a minha família. Seguinte, você tem que ser otimista, você tem que estar preparado para tudo.
Se você for otimista e viver no Alice País das Maravilhas, você vai sofrer, vai ter estresse, vai ter crise. Eu acordo de manhã, estou preparado para qualquer coisa. Quando a coisa acontece, eu só quero ter certeza do seguinte, que eu fiz tudo que eu podia para aquilo ali. A partir daí, eu não vou mais pensar no assunto, não vou me preocupar, senão eu não vou dormir. E aí, se você pensar direito, 90% das preocupações que você tem não acontecem. E se você se preocupou, ficou sem dormir, as que acontecem você não está preparado para resolver. Então, tenha disciplina de ter certeza que você tomou todas as providências possíveis. A partir daí, parte para fazer outra coisa. E desse jeito aí, precisa de uma disciplina muito grande, que o Guilherme está falando, eu nunca tive problema de não dormir, estresse, com os maiores problemas. Com os maiores problemas eu acordava, ia fazer meu esporte e depois enfrentava o problema. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal também de como é que você consegue lidar com isso, né? Então, acho que a fórmula é disciplina e ter certeza que você tomou todas as providências. A partir daí não tem nada para fazer. Fabrício. História engraçada. Primeiro, eu trabalho muito, estudo muito, leio muito na universidade o tempo inteiro, então estou sempre desesperado. Tive a reunião com o Jorge Paulo Lemann há uns 5 anos atrás, eu pesava 20 quilos a mais. E aí eu mostrei um gráfico do iFood, assim, dobramos de tamanho, estamos bombando, está indo tudo bem, vou dobrar de novo. Aí ele falou, tá faltando um indicador aí. E eu todo feliz, né, porra, falei pro Jorge Paulo, tô mandando bem. Aí ele falou, peso. Eu, porra, peso? Faz ginástica quantas vezes por semana? Tá mantendo a disciplina? Não dá para fazer mais 20 anos desse jeito aí. Você tá um pouco acima do peso. Eu fui embora triste, falei, caramba. Jurava que ele ia dizer parabéns. Ele falou, disciplina, equilíbrio, estudar, fazer mais ginástica. De lá para cá eu hoje faço 4 vezes por semana ginástica. Ainda preciso perder um pouco de peso, mas eu estou muito mais disciplinado. E acho que esse é o caminho para fazer isso por 10, 20 anos. Tem que amar o que faz, mas ter disciplina também com o corpo, com equilíbrio. Isso foi fundamental para mim. Muito bom. Bom, gente, eu sou escritora e vocês 4 eu sei que são leitores vorazes, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Aliás, o Fabrício outro dia me recomendou um livro que eu já comprei, que é de uma professora de Harvard chamada Rebecca Henderson, numa tradução livre, é Reimaginando o Capitalismo no Mundo em Chamas. Já está lá na minha cabeceira. Mas a brincadeira é o seguinte, eu vou sugerir que, assim, vou usar a prerrogativa aqui de mediadora para definir quem vai dar um livro para outra pessoa aqui do palco, e se fosse escolher um livro, qual livro seria, tá? Tipo um livro que você acha que aquela pessoa, acho que ela está precisando dessa informação, ou ela se daria bem com isso, sei lá. Cada um aí que se vira. E não adianta, o Guilherme já está coçando a cabeça aqui, eu vou fazer de conta que eu não vi. E vou começar com ele mesmo. O livro, Guilherme, que livro você sugeriria, daria de presente para o Beto e por quê? Pro Beto, o Beto já sabe tanta coisa aí. Mas eu não sei se você leu já a história daquele comandante inglês, Shackleton, que foi no Polo Sul, né, e tal. Então, tem o livro Endurance, né, que é tido como o maior feito que um ser humano já fez, né? Ele queria chegar no Polo Sul, e aí montou um barco lá em 1914, 15. Aí o barco dele foi amassado no gelo, ele ficou sozinho, junto com a tripulação toda. Ele voltou remando até o Chile, depois fez uma escalada sem corda, voltou, e no final ninguém morreu. Então, a sua história é parecida, né? Porque vocês fizeram, acho que algo tão difícil quanto. Então, essa é a minha indicação de livro. Gostei. Beto, você que livro sugeriria para o Pedro? Dentro do tema de Polo Sul, eu acho que a história do Amundsen, que conquistou o Polo Sul, e ele estava competindo com um inglês, né? E basicamente o inglês tinha toda a tecnologia, muita coragem e nenhuma metodologia. E o norueguês, ele era muito comedido, o plano dele era andar X milhas por dia, ele andava com um dia bom, com um dia ruim, e ele fez um dever de casa muito grande,
para fazer essa expedição. Então o inglês levou cavalo e trator e ele levou só cachorro. Até porque, se o cachorro morre, os outros cachorros podem comer ele. E se o cavalo e o trator morrem, aquilo não serve para nada, e o cavalo vai morrer de fome e o trator não vai ter combustível. Então eu acho que é a coragem e o peito versus o planejamento e a metodologia. Então eu acho que o ponto que está o negócio do Pedro, ele precisa de muita coragem, a gente sempre precisa, mas vai precisar de mais metodologia e planejamento e ensaiar as coisas antes de fazer. Ou seja, é sair do empreendedorismo de grande coragem para você ser empresário continuando a empreender. Oh, ótimo, hein? Pedro, agora você. Que livro você daria para o Fabrício e por quê? Tem um livro que eu gosto muito que chama O Novo Iluminismo, que é do Steven Pinker. E o motivo que eu acho um livro muito legal é porque o Fabrício é ultra otimista, né? Você vê a energia que ele tem, tudo isso. E eu não era tanto assim. E com o tempo eu fiquei mais. Esse livro foi um dos livros que mais mudou, porque esse autor ele pega 20 dimensões da experiência humana de guerra, violência, saúde, expectativa de vida, tecnologia, tudo isso. E ele mostra como o mundo está progredindo numa direção em que, se você for o mais pessimista do mundo, você olha para aquilo e você fala, tá bem, no fundo, as tendências por trás disso são realmente incríveis. Eu acho que é um livro que me marcou muito e você, como otimista, acho que vai apreciar também. Legal, agora Fabrício para o Guilherme. Amei a dica. É um dos meus 3 livros preferidos na vida. Como eu amo esse livro, Novo Iluminismo, por favor, leiam. Eu vou roubar a ideia da Cris e sugerir para a Cris, para o Guilherme, que eu sugeri para a Cris, que se chama Reinventando o Capitalismo no Mundo em Chamas. Normalmente eu falo muito sobre inovação, disrupção, etc. Mas o que esse livro fala, e eu gosto super disso, é as empresas maiores que estão crescendo, os empreendedores, vocês, nós temos responsabilidades cada vez maiores no impacto social que a gente gera. Hoje a gente avalia a empresa por qual é o lucro que a gente teve, qual é o crescimento. A gente tem que entender qual o consumo que a gente tem de recursos naturais, qual o consumo que a gente tem de recursos sociais, quando a gente contribui com a sociedade. É muito importante que nós que temos empresas, que nós que somos privilegiados de estar aqui, pensemos mais como que a gente consegue devolver para a sociedade. Esse livro é de uma autora de Harvard, super pró-mercado, liberal, quer crescimento, quer lucro, mas diz não é só isso. E os líderes empresariais têm que falar mais disso. Eu adoro esse livro, espero que o Guilherme curta também aí a leitura. Muito bom. Depois, se vocês quiserem mandar os livros de verdade um para os outros, eu acho bonitinho, gente. A gente já estourou o tempo, eu quero fazer uma última pergunta. Que todo mundo seja mais ou menos breve para a gente não ser expulso aqui do palco. Mas eu quero retomar o nome do painel, que é Transformando o Futuro do Brasil, né? Quando eu era criança, eu ouvia que o Brasil era o país do futuro. Eu tenho 50 anos e o futuro não chegou. O que eu quero saber é o que é que falta para o Brasil ser aquilo que ele poderia ser. E um dia a gente vai chegar lá. Eu sei que todo mundo é otimista, mas vamos chegar lá? Eu quero começar pelo Beto. Acho que o nosso problema continua o mesmo, que é basicamente a gente não tem oportunidades iguais para todo mundo. A capacidade de você aproveitar as oportunidades, ela vem da educação. E o nosso problema é a educação. O nosso problema é a educação, é a origem da formação do Brasil, a forma como ele foi colonizado, a forma com que as pessoas vieram para cá, o que elas faziam, que educação nunca foi uma coisa de tanta importância, tanto que nos estados onde você teve uma colonização diferente através de imigração, a educação andou muito melhor e esses estados acabam sendo melhores. Nos estados que foram mais afetados pela escravidão e depois não houve um programa de educação pós-escravidão, ou seja, a escravidão continuou através de uma outra forma, que fez que o acesso à oportunidade fosse completamente diferente.
Enquanto a gente não tiver oportunidade e acesso à oportunidade igual para todo mundo, a gente não vai ser o país do futuro. Porque não adianta, num país de 215 milhões de pessoas, você ter acesso à oportunidade para 15 milhões. Então, falta isso aí, e aí tem o problema cultural que advém disso aí também. Então, só tem um foco: educação para gerar igualdade de oportunidade para todo mundo. Pedro, você que está vendo o Brasil lá do Vale do Silício, que é o mais novo, que talvez tenha a chance mesmo de ver esse Brasil do futuro, né? Que você acha? O que falta para a gente chegar lá? Eu saí do Brasil em 2016 e toda vez que eu volto e passo mais tempo aqui, esse ano eu passei um pouco mais de tempo aqui, a minha visão mudou um pouco, assim, e acho que eu tô mais otimista do que eu tive quando eu saí daqui. E quando eu saí do Brasil, o grande motivo que eu e o Henrique fomos empreender fora é que a gente sempre falou assim, tá bem, a gente quer montar um negócio global, um negócio maior, e a gente aprendeu com o Beto que sonhar grande e sonhar pequeno dava o mesmo trabalho, então começar a sonhar grande lá era o jeito que a gente tinha, né, de fazer um negócio muito grande. E aí quando em 2016 não tinham tantas histórias de sucesso de empresas de tecnologia construídas do Brasil, mas aí se você olhar hoje em 2022, não tinha o iFood na nossa época, né? E hoje você tem tantos casos de sucesso aqui, cada vez mais, né? Que do ponto de vista de empreender, eu acho que empreender transforma o país de uma forma inimaginável, tanto pela geração de riqueza, mas também pela geração de emprego, de conhecimento e de melhora na vida das pessoas. Assim, o iFood, quem aqui não usa o iFood não faz a sua vida melhor, né? Então, eu acho que você ter essas histórias e você esses cases de sucesso, ele gera inspiração para empreendedores como eu e o Henrique falarem, caramba, dá para fazer isso do Brasil, que eu acho que antes assim, realmente não tinha muitas histórias para você se inspirar. Dois, eu acho que você gera... A gente falou muito de gente aqui, né? E no fundo, acho que uma grande diferença que eu vejo do Vale do Silício para o Brasil é o ponto de vista de educação e formação, né? Que é o que o Beto está falando. Então, assim, você ter algumas empresas, você ter algumas referências que formam pessoas muito boas, ao longo do tempo, isso é um juros composto que gera uma quantidade de talento muito grande que vai depois formar mais empresas, gerar mais emprego e por aí vai. E acho que no fundo você olha isso tudo e aí você olha a trajetória do Brasil e claro, né, eu estou olhando com um viés um pouco mais de tecnologia, mas eu acho que isso se aplica fora também. Tem muito motivo para estar otimista, eu acho. Então, eu acho que no fundo é isso, você ter os casos de sucesso, você ter as pessoas sendo formadas e tendo essas experiências, e aí você olhar e falar, caramba, tá bem, dá para fazer isso aqui. E ao longo do tempo isso vai ficar cada vez melhor, né? Isso é uma coisa que tem um juro muito composto. Então, eu sou um otimista, eu acho que cada vez mais que eu passo tempo com os empreendedores brasileiros, começando, e eu tento olhar muito quem está no começo, né? Porque essas são as pessoas que daqui a 10 anos vão ser quem vão ter as empresas muito grandes. E as pessoas são muito boas. Você olha tantos que estão aqui, as que estão começando a empreender, as que têm alguma ideia. Então, acho que assim, se você vê isso ao longo do tempo, isso acho que vai envelhecer muito bem. Então, eu sou otimista. Legal. Fabrício? Boa, de mensagem final. Dá para fazer empresas incríveis e o Brasil precisa, como você falou, tinha a história do Beto há 20 anos, hoje tem 20 ou 30 histórias muito legais, mas o que segura, então, espero que saiam mais 20 empresas maiores que as nossas daqui, tá? Mas o que faz com que só algumas pessoas possam criar essas empresas e não o Brasil inteiro é a educação. A minha mensagem é, empresas maiores ou médias ou pequenas têm uma responsabilidade nisso. A gente no iFood colocou a educação como uma prioridade super grande. A gente acabou de lançar com a XP, inclusive, um projeto chamado Movimento Tech, onde a gente vai investir 100 milhões de reais junto com mais 100 empresas em melhorar a educação de tecnologia, porque isso faz o Brasil inteiro ficar melhor. Então eu estou muito certo de que eu tenho que reclamar do governo, temos também. Aliás, quem está falando de educação de todos os candidatos? Nenhum, tá? Eu não vejo ninguém falando disso, mas eu acho que isso é o que mais precisa para o Brasil. Em vez de reclamar, a gente vai fazer, a gente tem um projeto muito legal com a XP de investir 100 milhões em mais 100 empresas, e eu espero que a gente não só reclame, mas faça e tenha impacto com a educação, sobretudo em tecnologia no Brasil. Guilherme, para encerrar, nosso anfitrião. Falar por último é sempre difícil, né? Porque já cobriram todos os temas, né? Sem dúvida, educação nenhuma transforma o Brasil, empreendedorismo a mesma coisa, né? Olhem que dado curioso, né?
O Brasil hoje tem 23 milhões de empreendedores, incluindo as MEIs, né, que são as empresas individuais. Esses 23 milhões de empreendedores empregam na CLT 50 milhões de brasileiros. E tem outros 10 milhões de brasileiros que são empregados nas 3 esferas do governo, né? O nosso PIB são 9 trilhões, a carga de impostos no Brasil é 35% do PIB, ou seja, 3 trilhões e meio são impostos, né? Metade desses impostos quem pagam são os empreendedores. A outra metade, são os funcionários dessas empresas. Quem faz o Brasil acontecer são os empreendedores. Se a gente tivesse 30 milhões de empreendedores, ia ter mais emprego, ia ter mais renda, ia ter mais competição. E eu acredito muito nesse ciclo. Obviamente que esse ciclo fica mais rápido se você tem educação. E tem uma outra coisa que eu também acredito muito, né, que a gente acabou não falando aqui, é a questão do mindset, né? Quando a gente pensa no Japão, a gente pensa na cultura da honra. A gente pensa no alemão, cultura da precisão, né? Pensa em Israel, inovação, americano, empreendedorismo. A gente pensa no Brasil, vem o quê? Vem a cultura do jeitinho. Eu não conheço empresa que tenha dado certo no mundo, ou país que tenha dado certo, que não tem uma cultura forte, uma cultura que una, né? Adoraria que o Brasil fosse o país da excelência, excelência em tudo que faz, porque é mindset. A gente pega o Japão não tem nada, 120 milhões de habitantes, atolado numa ilha, só tem terremoto, acho que até maremoto tem lá, né? Gelo, pedra, tudo, e são o que são, né? Então acho que a transformação também, a gente não pode ser, a gente tem muitas mazelas no Brasil, mas a gente não pode ser também tão vitimista, né? É importante que a gente faça, incuta na cabeça das pessoas, ó, a gente é excelente, e se todo mundo for excelente, né? O servidor público, o motorista do Uber, o empreendedor, né? A gente limpar a calçada, não deixar sujeira, desde coisas que são pequenininhas até coisas maiores. Acho que o mindset diz muito do que o país é capaz, né? Então essas 3 coisas, né? Educação, empreendedorismo e uma cultura muito forte, uma cultura de excelência mesmo. Muito bom, acho que a gente terminou super bem. Espero que todo mundo saia daqui, eu vou sair pensando o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer mais, em vez de ficar reclamando, como diz o Fabrício, né? Eu queria agradecer demais vocês, assim, adorei. A gente já estourou o painel uns 10 minutos, não estou nem olhando mais para não levar bronca. Mas espero que vocês aí tenham gostado, quem está assistindo em casa tenha gostado. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente.